grandes fábricas do Brasil e do mundo organizam o trabalho de forma bem sistemática. Nesse universo industrial, as tarefas são cumpridas de acordo com uma ordem pré-estabelecida, feitas com precisão e no menor tempo possível. Na produção, seja na fábrica ou no escritório, todo o trabalho é planejado de tal forma que possa ser realizado com o mínimo de perdas e o máximo de rendimentos. Essa forma de organizar a produção é orientada pelas ideias do norte-americano Frederick Taylor, um engenheiro obstinado por resultados e, principalmente, pela melhor forma de realizar o trabalho segundo a sua concepção. Seus objetivos eram claros: diminuir o desperdício de tempo e de material nos processos de trabalho e aumentar a produtividade. Taylor desenvolve a chamada organização científica do trabalho, bem como a seleção científica do trabalho. Essas metodologias se tornaram conhecidas como Taylorismo. Taylor era um engenheiro obstinado por resultados. Trabalhando numa fábrica, ele foi observando que alguns trabalhadores faziam, como ele nomeou, cera no trabalho. Eles não trabalhavam o máximo que podiam, no menor tempo que podiam. Então ele começa a cronometrar alguns trabalhadores até descobrir aquele que fazia a atividade em menor tempo e com maior produtividade. A maneira de organizar o trabalho proposta por Taylor, à época, no início do século passado, ele não se limitava apenas a esse viés de exploração absurda dos meios de produção, sobretudo dos trabalhadores. Ele também introduz nas suas técnicas algumas coisas bastante inovadoras para a época, como remunerar o trabalhador pelo seu esforço direto, que é o princípio básico da meritocracia atual. Bem como também ele começa a inserir processos de seleção científica do trabalhador, onde ele vai considerar o posto onde esse trabalhador vai ocupar e as suas habilidades para ocupar esse posto. Bem como também é o primeiro a se preocupar com a qualificação desse trabalhador que à época, no início do século passado, no início do século XX, tinha baixa escolaridade e pouquíssima qualificação profissional. O Taylorismo tem como características a divisão das tarefas de trabalho dentro de uma empresa em pequenas partes. O treinamento do trabalhador para cumprir as tarefas no tempo determinado pela chefia. E a seleção dos trabalhadores por sua capacidade por peça produzida. Taylor analisava como cada tarefa poderia ser feita e estabelecia o tempo necessário e o método mais rápido de trabalho para executá-las. O cronômetro passa a ser uma importante ferramenta na produção, pois com ele era possível controlar os tempos e os movimentos dos trabalhadores. Em troca, pagava-se um adicional por peça produzida ou serviço realizado. Com essa nova forma de organização do trabalho, Taylor atingiu seu objetivo: produzir mais em menos tempo com menor custo. Percebe-se nesse processo a diminuição da autonomia do operário sobre o processo de produção a partir do controle e da disciplina impostos. A partir do momento que esse trabalhador não tem mais autonomia para executar a tarefa de acordo com o conhecimento previamente adquirido, e essa tarefa, ao longo do processo de expansão da produção, ela cada vez mais se fragmenta em tamanhos menores, ela é definida em partes indivisíveis, o trabalhador perde o conhecimento do processo como um todo, ao mesmo tempo que ele perde o conhecimento e a autonomia em relação à sua fração, a fração que ele passa a executar. Taylor inicia no início do século XX, uma revolução silenciosa, mas não menos importante para a humanidade. Por meio do acesso ao trabalho, ele começa a oferecer condições de remuneração e renda para trabalhadores que começam a integrar um mercado de consumo incipiente, mas muito importante para a época. A organização do trabalho ganhou ainda mais destaque com outro norte-americano, dono de uma fábrica de carros. Henry Ford se apropriou do princípio de Taylor, implementando a linha de montagem no processo de produção. Afinal, com o aumento da demanda por carros na época, era preciso produzir mais em menos tempo. Com a linha de montagem surge a produção em massa com múltiplas implicações econômicas, políticas e sociais. A linha de montagem se baseia em um princípio:
levará o trabalhador em seu posto de trabalho fixo a tarefa a ser cumprida. O tempo para fazer cada tarefa é pré-determinado pela velocidade da esteira rolante. O Fordismo, combinado com o Taylorismo, possibilitou a produção em série a um menor custo, favorecendo o consumo de massa. No Brasil, Monteiro Lobato, editor do livro Princípios da Prosperidade de Henry Ford, manifesta sua credibilidade no sistema Ford de produção para a superação da pobreza e dos males que atingiam Jeca Tatu, personagem frágil, doente e pouco ambicioso. Porém, Lobato não considerou outros aspectos que essa forma de produção trazia, como a concentração da riqueza nas mãos de poucos. A sociedade de consumo, que é embalada aí nesse período aí da industrialização, ela vai vender a ideia de que consumir gera felicidade. Então, as propagandas da época falavam: agora você tem um carro, você vai poder fazer um piquenique. Quem poderia comprar esse carro? Então, o trabalhador da Ford, por exemplo, na época, não podia ser o consumidor daquele carro. Não é? Então, ele era direcionado para uma parcela, como sempre, não é? Uma parcela da sociedade que tem maior poder aquisitivo e que vai poder desfrutar daqueles bens que são produzidos na indústria. A maneira de produzir que antecedeu a implantação das técnicas de Taylor e de Ford era baseado em processos pouco eficientes, muito especializados e, portanto, muito custosos. Exatamente esse custo elevado dos produtos que limitava o acesso às camadas mais pobres da população. O Fordismo e o Taylorismo, surgidos no início do século XX, estão presentes até hoje na organização do trabalho, mesmo no setor de serviços. Nas formas de organizar o trabalho atuais, fica claro que o objetivo é produzir mais em menos tempo e aperfeiçoar as maneiras de estimular o consumo. O Taylorismo ele é muito usado nos bancos, no comércio, nos operadores de telemarketing, porque ele tem a eficiência do ponto de vista do capital. Estamos falando não do ponto de vista do trabalhador, porque para o trabalhador ele é um trabalho, a forma de organizar o trabalho é muito difícil. Por quê? Porque ele é intensificado, ele não tem pausas entre uma tarefa e outra, não é? Então, ele é utilizado ainda porque ele consegue fazer o quê? Mais em menos tempo. Essa fórmula ainda ela é muito usada porque ela é eficiente do ponto de vista do capital. Importante destacar que o trabalhador que nós vemos hoje ocupando um posto de trabalho em uma linha de montagem não é aquele mesmo trabalhador do início do século passado. A construção de um arcabouço legal por meio da Justiça do Trabalho, bem como a atuação destacada dos sindicatos de trabalhadores, criou uma nova dinâmica na relação patrão-empregado. Quando a gente vê a área de produção de uma fábrica como esta, é difícil não se lembrar das fábricas do século passado. O processo de fabricação obedece ao mesmo sistema que leva o trabalho na esteira até os operários que ficam parados, fazendo apenas uma tarefa. Por trás dos produtos fabricados em série, ainda encontramos as práticas de Taylor e Ford. É importante que cada funcionário fique numa função específica na linha, para que você tenha um melhor resultado, porque primeiro que ao ficar mais tempo ele ganha agilidade naquela atividade, então você consegue um melhor tempo e além disso uma perfeição no resultado do seu produto. A gente tem sempre uma encarregada de produção que é a pessoa que fica acompanhando full time para estabelecer essa cadência, para você ter certeza de que ao final do dia você conseguiu a produtividade esperada. Hoje, mesmo com o avanço tecnológico e novas formas de organização, a pressão por maior produtividade continua. Produzir mais e melhor em menos tempo. Este objetivo permanece, mas o ritmo e a intensidade do trabalho podem afetar o trabalhador de várias maneiras.